Celebramos então a ressurreição de Jesus, que veio após algo que aconteceu numa colina muito distante.
Estes são relatos dos acontecimentos que rodearam a paixão de nosso Senhor. Eventos que ocorreram em um passado distante, em uma terra distante, em uma cruz tão distante. Hoje, juntos, nós vamos relembrar coisas que nunca deveriam ser esquecidas, para pôr em perspectiva clara um retrato que pode hoje estar fora de foco. Vamos revisitar uma história atemporal que fala de um amor que ocorreu há muito tempo sobre uma colina distante. Jesus, o Filho de Deus, morreu em uma cruz de madeira, numa encosta rochosa pelos pecados do mundo. Você e eu não estávamos lá para vê-lo ou ouvi-lo, mas Deus o viu e, por seu amor infinito, nos resgatou da morte para a vida. É domingo. Os filhos de Deus chegam à cidade santa de todo o mundo para celebrar a Páscoa. Multidões se reúnem nas vielas e nas encostas desta antiga metrópole. Contudo, no meio da opressão romana, há um sentimento de alegria e expectativa em Jerusalém. Ao longe, vozes podem ser ouvidas. Um homem diferente e gentil montado num jumento é liderado pela multidão fervilhante. A empolgação é contagiante. Jesus entra em Jerusalém acompanhado de gritos e bajulações do seu povo. Uma multidão saúda Jesus com ramos de palmeiras e com hosana. Israel.
É Páscoa e há muito a comemorar. Na Páscoa relembramos o ápice dramático dos divinos milagres que levaram ao grande êxodo da escravidão no Egito. Os dias do deserto são agora uma lembrança distante. Os filhos de Israel têm sido objeto singular da provisão de Deus e de sua proteção. É um momento de agradecimento e de louvor. É o momento de trazer sacrifícios perante o Senhor e recordar sua bondade. Aleluia! Cantem louvores a Jeová. As músicas iniciais falaram a respeito do início daquela semana. O Senhor Jesus vem se aproximando de Jerusalém e chega numa aldeia
de Betfagé e Betânia, e manda que os seus discípulos vão buscar um jumentinho no qual ninguém havia ainda montado. E eles vão buscá-lo, colocam sobre o jumentinho as suas vestes. Jesus monta nesse jumento e se aproxima da cidade. Nessa aproximação da cidade, as pessoas o identificam e reconhecem que é aquele que já tinha realizado tantos milagres, tinha feito tantos ensinos, e o entendimento é de que este é o Rei que vem em nome de Deus. E começam a gritar: Hosana, Hosana, Hosana ao Rei que vem. O Senhor Jesus entra na cidade. Ele é questionado a respeito de permitir que as pessoas cantem para Ele e gritem para Ele: Hosana ao Rei que vem. E Ele olha para tudo que está acontecendo no templo e volta para seu local de hospedagem, em Betânia, ou talvez mesmo passando a noite no Monte das Oliveiras. No dia seguinte, ele retorna. Ele retorna e realiza algo que é resultado do que ele viu no dia anterior, que ele já tinha visto antes, mas que agora chegou a hora de uma ação corretiva. Ele entra no templo, e ali no templo estão os vendedores e os cambistas. Essas duas funções eram necessárias na adoração. As ofertas no templo deveriam ser com o dinheiro próprio do templo. Judeus vinham de todas as partes do mundo, cada um com o seu dinheiro, e precisava trocar pela moeda do templo. Era necessário que houvesse ali quem pudesse fazer essa troca. Sendo que a gente conhece aquela máxima do comércio, a lei da oferta e da procura. Muita gente em Jerusalém, por causa da festa da Páscoa, muita gente procurando trocar o dinheiro. E então, as taxas de troca do dinheiro oscilavam e oscilavam sempre para cima. As pessoas se aproveitando do propósito de adoração ao Senhor. Da mesma maneira, os animais que seriam oferecidos deveriam ser animais que tivessem o visto dos sacerdotes, para que se tivesse a certeza de que não era um animal enfermo que estaria sendo oferecido como adoração ao Senhor. E da mesma maneira, o preço dos animais oscilava para mais, em função de que as pessoas não tinham para onde correr, tinham que comprar ali mesmo. E o Senhor Jesus, então, naquela segunda-feira, ele entra no templo e expulsa os cambistas, expulsa aqueles que vendiam os animais. Ele impede que pessoas atravessem o templo carregando seus pertences, porque o templo era grande e tinha várias portas, mas o templo era o local de adoração. Mas se alguém tinha uma carga que deveria ir de um lado para outro do templo, simplesmente entrava pelo pátio do templo, carregando o que tivesse sobre a cabeça. O Senhor Jesus então diz: a minha casa será chamada casa de oração. E então acrescenta: mas vós a transformastes num covil de salteadores. Não apenas havia ali o que era necessário para a adoração, da troca tanto de moedas como da venda de animais, mas a exploração estava presente.
O propósito de adorar a Deus ficava em segundo plano quando a oportunidade de lucro estava em primeiro. A minha casa será chamada casa de oração. No meio da folia desenfreada, paira a sombra de uma tragédia implacável. Os poderosos exploram os peregrinos que vieram oferecer seus sacrifícios ao Senhor. A ganância superou a lealdade. Os corredores do templo foram tomados de ambição. O povo de Deus está sendo enganado. Os mercadores trocam o zelo da casa de Deus pelo lucro. Jesus não hesita em enfrentar a hipocrisia. Ele derruba as mesas dos ladrões e os leva para fora do templo. Como autor de tudo que existe, falando com autoridade, Jesus declara que a casa de seu Pai será chamada casa de oração. Encontrarão abrigo e descanso ao coração. Se teu ser está vazio,
Embora Cristo tenha falado a verdade sobre a corrupção dos mercadores, suas palavras perturbaram os sábios e os poderosos. A opinião pública começou a girar sobre ele durante a semana da celebração. Cristo sabia disso, pois nada escapa à sua onisciência. Na véspera dos acontecimentos que definiram a razão de sua vinda à terra, o Senhor escolhe seus amigos mais próximos para uma última ceia. Esse grupo, composto de desajustados, descontentes, pescadores e etc., passaram os últimos 3 anos andando pelas estradas da Judéia com Jesus. Naquela noite, enquanto todos ceavam, o pão foi partido com um novo significado. Naquela noite, eles experimentaram uma comunhão íntima com Jesus, que foi promulgada e é relembrada por séculos. Naquela noite, o cálice foi passado de forma singular. Aquela noite faria toda a diferença na vida dos discípulos. Eles não esperavam aquilo que estava por vir. E depois de cear, o Senhor Jesus vai com os discípulos para o Monte das Oliveiras. Aquele lugar onde costumeiramente ele ia com os seus discípulos para a oração. Ali o Senhor Jesus conclama os seus discípulos a orarem por ele. Ele compartilha que está profundamente angustiado à morte. E ele se distancia um pouco mais e ora ao Pai. E na sua oração, nós temos ali um momento em que podemos ver a humanidade de Jesus juntamente com a sua divindade. Ele veio com a missão de assumir a morte em nosso lugar. Mas humanamente ele sabia que aquele seria um momento de dor. Aquele seria um momento de sofrimento. Quando Simão Pedro tentou defender Jesus de ser preso ali no Getsêmani, Jesus o repreendeu e disse: foi para isso que eu vim. Mas na sua oração ao Pai, ele pede: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se é possível que esse cálice passe sem que eu o beba, que assim seja feito. Mas ele complementa: seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade e não a minha. Depois de algum tempo em oração, entendendo do Pai de que não seria possível passar aquele cálice, ele volta para os discípulos, encontra-os mais uma vez dormindo e diz: levantai-vos, vamos, o traidor se aproxima. Logo em seguida, chega Judas com uma escolta de soldados do templo, e Judas dá um beijo em Jesus. Com aquele beijo identifica para os soldados ali quem é Jesus, e Jesus é preso, ele é julgado pelas autoridades religiosas em Jerusalém, julgado pela autoridade romana, Pôncio Pilatos, julgado
pela autoridade judaica, mas como concessão de Roma, Herodes, e é condenado à morte. O povo que havia aclamado Jesus como o Messias, dizendo: Hosana ao Rei que vem em nome do Senhor. Agora é a multidão que grita: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus é então torturado duramente, depois carrega a própria cruz em direção ao Gólgota. O Gólgota, uma elevação do lado de fora dos muros da cidade, que tem uma aparência onde dá para notar como que uma espécie de um rosto, e então é chamado do Calvário, o Monte da Caveira. E ali ele é crucificado entre dois malfeitores. E numa cruz morreu Jesus, com grande dor ele expirou, nos dando salvação. Sim, foi por mim e por você, amou-nos com seu terno amor, para dar-nos seu perdão. Na rude cruz a vida ofertou, na rude cruz o amor se consumou, foi por todos nós que se entregou, por sua graça e perdão. Na rude cruz, a dor da cruz não foi em vão, pois a igreja do Senhor rezando a salvação. Eu grato sou e vou seguir os passos santos do meu Rei, para sempre prosseguir. Na rude cruz a vida ofertou, na rude cruz o amor se consumou, sim, é por todos nós que se entregou, por sua graça e perdão. Na rude cruz, na rude cruz a vida ofertou, na rude cruz o amor se consumou, foi por todos nós que se entregou, por sua graça e perdão. Na rude cruz.
sua graça e perdão, por sua graça e perdão, na cruz, não mereço esse grande cruz. Mesmo assim, Jesus se deu por De cruz, alto preço por nos libertar. De cruz, na cruz, ressurgiu. Ele havia dito aos seus discípulos que haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Os discípulos não deram muita atenção àquela palavra, nem sequer lembraram que quando Jesus morreu, ele havia prometido ressuscitar. Mas ele ressuscitou. A notícia da ressurreição de Jesus foi a princípio quase que ignorada. Achavam que deveria estar havendo algum engano. Eles viram Jesus morrer. Como é que Jesus poderia estar vivo ainda? Mas Jesus se apresenta a eles e durante o espaço de 40 dias, o Senhor Jesus aparece aos discípulos em diversas circunstâncias, em diversas situações, desde a aparição a Maria ao lado do túmulo, até um momento em que o apóstolo Paulo faz menção que o Senhor Jesus apareceu certa feita a mais de 500 irmãos, 500 que foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Agora, aquilo que aconteceu com Jesus passa a ter sentido. Ele morreu e ressuscitou, confirmando que ele pode oferecer perdão, porque ele levou sobre si a nossa condenação. Ao morrer, sendo ele sem pecado, ele estava levando sobre si o meu pecado, o seu pecado, do mundo inteiro. E ao ressuscitar, ele comprovou que tem o poder como doador da vida. Jesus ressuscitou, está vivo à direita do Pai. Depois daqueles 40 dias, ele foi elevado às alturas e um anjo aparece aos discípulos prometendo que o mesmo estará retornando da maneira como foi visto subindo às alturas. Ele cumpriu a sua missão. Foi uma missão de humildade. Nós lembramos que ao nascer, Jesus teve por berço um coxo numa estrebaria. No início do seu ministério, alguns procuraram por ele, dizendo: Senhor, aonde tu moras? E ele disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele morava na casa de Pedro, em Cafarnaum. Quando precisou de um barco, usou um barco emprestado. Ao precisar de um jumentinho, como citamos há pouco, ele usou também um jumentinho emprestado. Era um rei que estava entrando em Jerusalém, mas montado num simples animal de carga. Há um poema de Gioia Júnior, onde ele se diz inspirado em Stanley Jones. O nome do poema é Nada Era Dele. E assim diz o poeta:
Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado: o berço que ele usou na estribaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho em que em Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão, que foi por seu amor multiplicado, alimentando toda a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago e ficou alimentado, esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular, que depois do Calvário foi usado e de onde havia de ressuscitar, o túmulo era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele. Mas a coroa que ele usou na cruz e a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta certo dia, numa hora de busca da verdade, mas não aceito essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho e o suave pão, os peixes, o barquinho, o quarto e a sepultura, eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa não era sua, essa cruz era minha. O poeta menciona então que tudo isso que Jesus teve era dele desde a criação. Mas a cruz e a condenação que ele recebeu, essas eram nossas, de cada um de nós. Ele morreu para levar sobre si o nosso pecado, para que nós pudéssemos receber dele perdão, vida eterna, salvação. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 2 a respeito dessa missão de Jesus, esta missão de humildade e de como ele haveria de receber toda a glória. No capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, a partir do versículo 5, nós lemos assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O que o apóstolo Paulo escreve é que todos hão de reconhecer que Cristo é Senhor. Alguns talvez tardiamente, porque a salvação é pela fé em Cristo, e fé é a prova das coisas que não se veem. Quando Cristo vier, e quando estivermos diante do julgamento final, e que forem abertos os livros, e o livro de Apocalipse anuncia que haverá um livro chamado Livro da Vida,
E todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, esse não terá condenação. E a escrita nesse livro é simplesmente pela fé de que Cristo é Salvador. Quando estivermos diante deste justo juiz, não precisaremos mais de fé, já estaremos vendo. E a fé é a prova das coisas que não se veem. É preciso o exercício da fé antes. É preciso que estejamos preparados para quando chegar este momento. E o que é necessário para estar preparado é receber a Jesus como Salvador e Senhor. É fazer com que o sacrifício de Jesus na cruz tenha significado para cada pessoa, cada um podendo dizer de si mesmo, afirmar de si mesmo a fé de que Cristo pagou pelos nossos pecados, para que nós possamos ter perdão, salvação, vida eterna. É podermos dizer simplesmente para Deus: sim, Deus, eu quero que Jesus seja o meu Salvador e o meu Senhor. E o apóstolo João, escrevendo no primeiro capítulo do seu evangelho, ele vai dizer: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crer que Jesus é Salvador. O nome Jesus significa a salvação vem de Deus. Crer no nome de Jesus significa crer que Jesus é essa salvação que vem de Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, apesar de nada merecermos, mas Ele pagou o preço para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. E Ele ressuscitou para deixar claro que Ele tem poder para cumprir a promessa de doar vida e vida eterna. Cada um precisa analisar a própria situação diante de Deus. Já recebeu a Jesus como Salvador e Senhor, entendendo que Ele pagou o preço na cruz pelos nossos pecados? Basta dizer: sim, Jesus, eu te recebo como meu Salvador, o Senhor da minha vida. Eu quero que a minha vida esteja nas tuas mãos. Eu quero investir a minha vida naquilo que é do teu agrado. Da mesma maneira que o próprio Jesus, naquele momento ali no Getsemane, ao orar ao Pai e ao dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas Ele disse: seja feita a tua vontade e não a minha. E a vontade do Pai é que todo aquele que vê a Jesus Cristo e crê nele, tenha a vida eterna. E Jesus afirma em João 6,40: e eu o ressuscitarei no último dia. Aquilo que estamos celebrando não é simplesmente um fato histórico, é algo que tem significado para cada pessoa hoje. E basta receber a Jesus como Salvador e Senhor, para que aquilo que Cristo fez lá naquela colina distante onde Jesus foi crucificado, o que Ele fez foi para a nossa salvação, foi para o nosso perdão, foi para que a vontade de Deus pudesse se cumprir na vida de cada um de nós. E o que Deus tem para nós é o melhor que podemos experimentar. O apóstolo Paulo encerra isso num versículo de Romanos capítulo 8, quando ele diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará juntamente com ele todas as coisas. O que é que significa Jesus para você? Jesus já é o seu Salvador, você já entregou a sua vida a Ele, você tem a oportunidade de fazê-lo neste exato momento, no lugar em que você está, do seu coração para o coração de Deus, dizendo:
Sim, Deus, eu quero que Jesus seja o meu Salvador e o meu Senhor. Aquilo que o apóstolo Paulo escreve aqui em Filipenses, como acabamos de ler, é para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo ressuscitou, provando seu poder de doador da vida. Por isso, celebramos a sua ressurreição, celebramos o fato de podermos ter segurança de salvação, de vida eterna, pelo sacrifício que Ele fez na cruz em nosso lugar. Cristo ressuscitou. Amém.
mais importante do que qualquer acontecimento está a ressurreição de Cristo, o nosso Senhor Jesus. Nunca houve e nunca haverá algo parecido com a ressurreição. Nada se compara ao impacto e à importância de Jesus vencer a morte e ascender ao céu novamente. Alguns que estavam mortos também ressuscitaram. Tudo que o pecado manchou, a ressurreição tornou limpo. Não há palavras que poderão expressar o impacto e a proclamação daquela manhã gloriosa de Páscoa, de domingo. Ele não está aqui, aleluia, Ele ressuscitou.